Bom Días, muy buenas dia, tardes, boa muy buenas tarde, noches. boa noite. Damos Damos a inicio a este bem-vinda webinar, para o los BRICS BRICS y su e rol o en un seu nuevo orden papel e mundial, novo ordem mundial organizado por la pela Red Rede Latinoamericana por Justicia Latino-Americana, o Económica y Social Latindad, Latindad, nossos nuestros membros no miembros en Brasil, Brasil, INES, INESC que é y a la Red Reunião Brasilera por la Brasileira Integración de los pelos Pueblos, Povos. REBRIP. Além da Además de la formação, estamos plataforma fazendo Zoom, uma estamos transmissão em haciendo vivo una transmisión en vivo no por Facebook. Facebook. Les Temos recuerdo que interpretação em tenemos espanhol, traducción en inglês, español, inglés y português. Por portugués. favor, Les pido por selecionem a favor que língua puedan da sua seleccionar el preferência idioma de su na parte preferencia en la inferior das parte suas inferior de telas. sus pantallas. Novamente, Nuevamente, bem-vindo ao bienvenidos. seu Este novo es un ciclo caminho de de webinars que organiza webinar Latindad do hacia una Latinais nueva para uma arquitectura financiera financeira global global en no el contexto contexto de das las próximas próximas reuniões do reuniones del G20 que G20 serão que dadas se na darán nossa en nuestra região región, nesse este ano año com con a la presidência do presidencia de Brasil e em Brasil. frente ao Y panorama frente a un geopolítico panorama mundial que está geopolítico levando mundial que está llevando al declive a las potencias hegemônicas hegemónicas tradicionais e o ascenso de tradicionales novos y al atores, ascenso como de é o nuevos caso que actores, ocupa que es el no caso dia que de nos hoje ocupa o el día bloco de hoy dos con BRICS. el bloque Os de cinco los países, BRICS. Brasil, Los Rússia, 5 Índia, países, Brasil, China e Rusia, Sudáfrica, India, que China y cobrem Sudáfrica, o que cubren el 26% da superfície do 26% de la superficie planeta, del têm planeta, uma população que tienen una chega a población que 40% da llega al população mundial 40% de e la que población contribuem a mundial mais de y que contribuyen a más 30% do del produto interno 30% del bruto Producto mundial. Interno Bruto Mundial. Em frente a uma Ante expansão una com novos expansión países con nuevos convidados a países formar invitados parte desse a formar bloco, parte de este que bloque, desafios, qué desafíos oportunidades y representa oportunidades para nossos países representa na para nuestros Latinoamérica países en e, em Latinoamérica geral, y en no general sul para el global. sur Vamos dar global. as Voy a boas-vindas dar la a um bienvenida a painel un panel brilhante. Eu brillante agradeço a y les vocês agradezco três a los por tres estar por estar disponível e com disponibles interesse y de con el interés de participar participar nesse de este webinar. Vou webinar. apresentar o Voy a Oscar presentar a Oscar Ugarteche, do Ugarteche. Peru. Oscar es Ele de mora Perú, no México, reside en México, pesquisador es da UNA, investigador de la coordenador de UNAM, Ovela e membro coordinador de fundador Ovela do y miembro Latindad. fundador de Bem-vindo, Latindad. Oscar. Bienvenido, Oscar. I would also like to welcome Jayati Ghosh. She's from India, Gostaria de professor dar of economics boas-vindas at the a Jayati University of Ghost, Massachusetts professor de Amherst, economia na and she Universidade also de taught economics Massachusetts. at Ela também Jawaharlal Nehru já foi University in New professora Delhi. na Thanks, Universidade Jayati. Angela Besides, Merkel she em is New actually in Delhi. New Delhi Muito now, so obrigada thanks por for estar connecting with conosco, us today mesmo despite the com a time difference. diferença de fuso horário. Finalmente, tenho o Finalmente, tengo el prazer de gusto de apresentar o presentar Ademar a Mineiro, Ademar Mineiro. economista Él es assessor economista, da Rede asesor de la red Brasileira pela brasileña por la integración de los Povos pueblos Hub REBRIP y miembro e da coordenação da de la Associação coordinación de Brasileira la de Asociación Economistas pela Brasileña de Democracia. Economistas por la Obrigado, Democracia. Ademar, por se Gracias, conectar Ademar, además em por feriado de conectarte en carnaval no feriado Brasil. de carnaval en Brasil. Sem Y mais sin más enrolar, o preámbulo, formato el desse formato de webinar vai este webinar conter va a contener apresentações encarregadas dos três presentaciones a cargo panelistas de los tres e, no final, o panelistas y espaço al para final un perguntas e espacio para respostas. preguntas y respuestas. Oscar, por favor. Oscar, Oscar adelante, vai por falar favor. sobre a Oscar nos importância va a hablar sobre la estratégica dos BRICS importancia no estratégica de mundo los de duas BRICS esferas, como en un ele mundo de chama dos no esferas, seu como le último llama él en su estudo, más e as reciente estudio, implicâncias no y las sistema implicancias en financeiro el sistema monetário global. financiero y monetario global. Bem-vindo. Oscar, bienvenido. Unmute. I am unmuted. No, we can Nós hear you, but estamos just ouvindo, mas make por sure your favor, mic coloque o is close to microfone your mouth. perto da boca. Okay, fine. Então, estamos So aqui. here we are. The Os concepts I conceitos have sobre been os quais working eu around trabalho are the são os concepts of conceitos great de power competition concorrência de grandes at two-tier potências, um world, mundo de duas esferas, economic liderança versus econômica military versus leadership, liderança militar, liderança technological leadership, tecnológica, ameaça à national segurança security threat, nacional, a India Índia como as a fator destabilizer of desestabilizador BRICS, dos BRICS e and os BRICS BRICS como as um an energy mercado de market. Those are energia. Então, esses são the os grandes larger tópicos que topics. serão cobertos. I Eu would gostaria like de to começar start by dizendo saying que that quando when we falamos speak de of great power competição, competition, concorrência de grandes what potências, we're speaking estamos de about fato is dizendo é, who leads hum, globally. quem é o líder The concept global. of great power competition is a 19th Esse century concept that has conceito to do with who at the time led tem a ver, militarily, historicamente, com liderança militar. and that was between Britain and Germany. And O que vemos hoje em what we see dia now is é that que this is não not a mais é o military threat. poderio militar que é o When we see preponderante. from a book
called Existe the um US livro China chamado Strategic US-China Strategic and we Competition. see that E China aqui esse leads livro nos dá os in most dados uh, que mostram que a China items está liderando na in car maior parte manufacturing, in dos industrial itens. manufacturing. Por exemplo, It's a leading business manufatura de partner. It has a carros, largest middle class. It manufatura has most of the world. It has industrial, solar parcerias de capacity, negócios, a maior capacity classe for média, computers. It has the bilionários, most advanced capacidade artificial de intelligence research. energia It solar, drives the world supercomputador, economy, pesquisa and em it has inteligência typically the artificial, largest é um motor da economia GDP. mundial e We é see then that economicamente também. China is leading, Então, vemos but que a China está liderando, on mas, the other por hand, outro lado, we também also vemos see que that the os US Estados takes Unidos this as a consideram threat, que isso é uma and ameaça. that E essa ameaça, threat a ameaça a and essa this leadership liderança histórica changes the composition of the muda a world from a composição do unipolar world, mundo, que which is what we deixa had de in ser 1990 after the fall of unipolar, the Soviet Union, se into what I think convertendo is em o a que eu bipolar world. considero um I mundo keep on hearing it's bipolar, com multipolar, dois polos. but what I am looking Eu at estou vendo is two duas spheres, esferas e not não 5 5 spheres. esferas de And influências. one of the two Uma spheres delas is led é liderada pela by China. China. And E this is aqui where the entra o role of papel India da comes. Índia. A Índia é India is introduced as a introduzido como um third actor terceiro ator that can que lead pode because ter India liderança has the sim, porque eles technology. têm India has the tecnologia, aerospace capacidade capacity. aeroespacial e, India has aparentemente, apparently a capacidade energy capacity. energética, According to the announcement made by Netanyahu de acordo last com week disse at the Netanyahu United Nations em General setembro na Assembly in Assembleia September, Geral Mundial, a India Índia has the tem energy capacity capacidade to de export exportar fuel and gas energia em towards forma para Israel and into Israel e Europe. outros países So em forma de gás e óleo. India is a new actor Então, in estamos this aqui nesse two-sphere mundo de world, duas esferas but it's a new bipolar. actor Mas existe um within, novo ator and this is a contradiction, dentro de uma dessas within one of the esferas. spheres. Because Os BRICS BRICS são is liderados led pela by China China, dado o because tamanho of da its size, China, and e a Índia India is está fully there. inserida no BRICS. And Isso this é um fator que complicates complica everything. tudo. Now, one thing that I Uma das coisas que eu percebi notice immediately imediatamente is é that the que current account a balance, this is on porcentagem de GDP, PIB this is do from the year ano 2000 a 2000 to 2022, 2022. quando você vê o saldo, When you look at this graph, você vê you see que that China a has a surplus China all the time in the current account balance, tem, and the US has a tem deficit um, all the time. ah, And this US um deficit surplus e os Estados Unidos têm um déficit. turns into the largest public O debt in the maior world. dívida pública, It's 50% 50% of the da total dívida world global public debt é dos is Estados US. Unidos. And it is E isso é financed with treasury financiado bonds, which are com bought out títulos do by central governo. banks. Então, o que a So gente what you tem have é um is the world mundo central bank que, na financing verdade, the está US deficit, financiando which would a not be a dívida major americana. Isso problem não seria um grande if it problema, wasn't, porque esse because the déficit deficit é is produced produzido from, I would a say, partir do que eu chamaria de non-productive atividade activity. não produtiva. So what we Nós não don't see in the vemos United States what we nos see Estados Unidos o in que vemos both na Índia e China na and India, China, que which seria is public expenditure gastos leads to públicos economic levam growth a um and crescimento fast econômico economic growth. rápido. Mas o What que we see in the vemos United nos Estados States is Unidos that é the que o public déficit deficit público leads to very leva a um small crescimento economic growth, but it público muito has pequeno, led econômico muito pequeno, to an mas ele export of levou weapons sim and a a uma generation of exportação de wars asma, into 30 de armas e uma geração de guerras em 30 30 países. conflicts 30 are países são financed one way or financiados de uma another forma ou outra by pelos the Estados United Unidos. States through this deficit. So, looked at from the side Então, of a, olhando let's para call it isso a da global parte do que south, chamaríamos de sul why global, are we por que a financing gente the other financia side? esse outro Doesn't make any polo? Não sense. faz sentido. And that led Isso to the levou ao recognition, and this happened reconhecimento, e isso in aconteceu em 2008, 2008,
It happened logo just before this. antes desses dados em The tela, recognition by Brazil that que houve um perhaps it was reconhecimento time do Brasil to que operate in talvez local fosse currencies. importante And trabalhar Brazil agreed com in moedas October of locais. 2008 E em with Argentina outubro to operate desse the ano, houve um acordo do Brasil e argentino in para domestic trabalhar currencies. And they signed that agreement. todo tipo And de then comércio all do of the Mercosur Mercosul com countries moeda local. E depois signed todos the os outros same agreement. países do Mercosul So essentially, you have assinaram within Mercosur, também. which is Então, no Mercosul, Brasil, Brasil, Paraguai, Uruguai, eu não tenho I'm certeza not se a certain if Bolívia já Bolívia estava na was época, there yet at fazia the parte time, do and Mercosul, e a Argentina. Argentina. O What que we have temos is central bank acordos de agreements bancos where they centrais can que pay in their own currency. permitem que o That comércio idea, seja feito em moedas which is locais. introduced by Brazil in October Então, of isso 2008, aconteceu em outubro at the de time of 2008, crisis, numa época de when the exchange crise. rates jumped. I don't know what the exchange rates are here. Well, here we have the yuan. Quando Here, when isso this aqui happened acontece with com o the yuan, it also happened com o with our yuan, a currencies moeda in Latin yuan, America. And também tem um impacto that's when Brazil said, nas, now we're going to do this agreement nas and pay in local moedas currency. And then da China América Latina. E o Brasil took the disse, então, idea and vamos said, that's usar right, as nossas moedas. let's use China our yuan concordou e a to China pay diz, for então the vamos trade usar a between nossa China moeda, o and yuan, the main para main trading pagar partners. And os it then nossos signed in acordos comerciais. 2014, Então, foi about assinado here, it signed an um agreement with Iran acordo for the purchase of com o oil Irã para a from compra de Iran, óleo, paid que for foi in pago yuan. em yuan. That Essa idea ideia then has veio expanded, se expandindo. and now E agora a China China uses the usa yuan with its pagamentos neighbors, em yuan com seus and vizinhos. we have a growing role of E o yuan trade. vem It's still small, crescendo de importância no comércio but mundial. that's the origin of Mas a this, is the origem disso Brazil-Argentina tudo é do acordo agreement. Brasil e Argentina. Now, Opa, onde estamos aqui? where are we? The problem of the Questão da technological leadership liderança of tecnológica da China China has empurrou pushed the US os Estados Unidos into a position of para uma warning posição the national que security threat. considera Response. uma ameaça de Now, I was segurança looking into the pública. concept of national E eu security estava from a vendo esse military conceito, point of view, estudando ele a partir desse ponto and de it's vista clear militarista, e para that mim it's está not a muito military claro que issue. não é uma questão militar. Autonomous Carros autônomos cars são are not a problema military issue. militar, mas But eles they são a are the evidência evidence concreta que os that Estados the US Unidos has lost its perdeu technological a lead. liderança tecnológica. So every time, and E that's esse é o meu my novo new achado. finding, every Cada time vez que uma coisa something nova new comes vem out da of China China em in termos technological tecnológicos, terms, it is labeled é a national considerado security threat uma by the US. ameaça de segurança And tecnológica pelos Estados Unidos. strangely enough, Estranhamente, cada every time a vez new que um technological avanço advance is tecnológico é made feito there, pela China, algo acontece something nos happens in the Estados US Unidos nessa in that mesma área. same area where it's made E evidence that they're losing é ground. evidenciado que In eles this estão case, perdendo with the terreno. autonomous cars, Nesse caso, there was o autonomous exemplo foram os cars carros circulating in autônomos. California. They were made by General Motors. And E they were nos Estados withdrawn from the Unidos, eles market foram produzidos pela security General because Motors porque they were not eles não safe. eram seguros. E como And eles não because they were eram not safe, they were seguros, withdrawn from the eles foram market. At retirados the do same mercado. E, ao time, mesmo China tempo, a China announced its anunciou a cars produção dos and they are seus carros, perfectly que são safe. absolutamente seguros. So you see there Então, vocês veem, a the percepção de perception uma of threat ameaça then é uma is a percepção perception de as que eles we're estão perdendo losing the o game. jogo. Estamos perdendo o We're losing jogo the e temos que game fazer alguma and we have to coisa. do something with losing the Ao game. mesmo tempo, And at the same time, nós temos we esse have novo this new papel role of India, desempenhado which pela Índia turned out, for e me at least, que tem turned sido out to be bastante surprising because surpreendente, BRICS was porque o was BRICS foi thought concebido
Dentro dessa outra esfera, liderada pela China, o Sul global, liderado pela China, as maiores economias do Sul global, e de repente, a Índia não se propõe a seguir as políticas contra Israel que a China, a África do Sul e o Brasil propõem. Isso aconteceu com referência ao evento de Gaza. Depois do ataque de 7 de outubro, a reação dos BRICS foi levar Israel à Corte Internacional, mas não houve acordo interno. Então, como não houve interno no BRICS, a África do Sul tomou a dianteira e levou Israel à Corte Internacional. Então, porque os BRICS não chegaram a um acordo sobre o comunicado, e largamente devido à Índia. A Índia está associada com Netanyahu, digamos, em termos ideológicos. E isso levou a essa situação do corredor Índia-europeu, que foi anunciado em setembro, em Nova York, por Netanyahu. Esse anúncio dizia que a Índia exportaria energia via Israel para a Europa. E é claro, isso é impossível. Agora não é mais possível porque na área, no caminho, existe a Arábia Saudita. Mas esse foi o panorama em setembro, algumas semanas antes do ataque a Gaza. Então existe uma simpatia ideológica entre Modi e Netanyahu. Existe um alinhamento ideológico, eles têm as mesmas visões para o futuro. E isso não é a visão compartilhada pelo BRICS. Então a pergunta é: será que a Índia originalmente estava no BRICS? Ou será que a Índia mudou de posição depois que Modi ganhou a eleição? Eu não tenho certeza o que será o futuro, se vai ser um mundo de 2 ou de 3 esferas, mas certamente, olhando para a evidência do mercado de energia, o que aconteceu com o mercado de energia é que ele se dividiu em 2. Uma parte em dólares e a outra metade tem uma restrição dos Estados Unidos de $60 no máximo, o que faz com que a energia seja mais barata pela China, para a Índia e com um acordo com a Rússia. Então, a Rússia refina o óleo e reexporta. E eles ganham muito dinheiro com isso. Esse é o resultado dessa fratura no mercado de óleo, de energia, e essa fratura especificamente quanto ao uso de yuans e dólares. Então, eu acho que com isso eu dei uma ideia geral de um panorama geral, e eu agradeço a sua atenção.
Muchas Muito gracias, Oscar, obrigada, y nos Oscar. Com tendremos certeza un foro de teremos muitos comentarios comentários e Les invito perguntas. también a los Participantes participantes a podem ir escrever escribiendo suas sus perguntas preguntas no chat. en el chat. Now I am glad to Agora tem invite a Jayati Ghosh. alegria de Jayati convidar was immediately Jayati Ghosh. Eu involved sempre lembro back do in seu the early trabalho 20s. no início da Strange things década de happened 20. with Coisas the estranhas acronym of the aconteceram BRICS, com o and now we're talking acrônimo do about BRICS. BRICS E agora Plus, falamos as do you also BRICS called it. Plus. Ano passado, a Last year, Índia India had the foi presidency of the presidente G20. So, do BRICS. besides Então, além giving de us your colocar os seus comments on pensamentos sobre a Oscar's análise do Oscar, analysis and the relatório dele, report, quais são what a are sua your views visão between this sobre rise of the BRICS essa Plus and ascendência the do weakening of the BRICS+, e G20? do Thanks, Jayati. enfraquecimento do Thank you G20. so much Muito for obrigada pelo inviting me to this, and convite. thank you, Oscar, Muito for that obrigado, really Oscar, excellent pela overview. I do excelente recommend that visão everybody read this geral. paper Eu when it is recomendo a available. It's todos very interesting and lerem esse useful. trabalho do Oscar. So, I'm going to actually Bom, eu take off gostaria de from the começar points a that partir de umas Oscar questões made, que o Oscar because I falou, think we have to ask ourselves, porque how did BRICS ele become such a se thing pergunta anyway? I como mean, é que look, it o begins BRICS as an ficou tão acronym that importante. Ele a começou merchant com banker working for acrônimo, an um international sistema consultancy describes as four é, countries that are useful for Western descrito por um investors because they have dominantly do young investidor, populations. como Okay, 4 so países that's que how são BRIC, Brazil, úteis, Russia, India, China, porque because they had demograficamente demographically são have países an com advantage. populações jovens. From there, you Então, actually estamos get numa into a situation where they situação, are naquela época, em que meeting, esses países se they are reúnem, eles se talking to each comunicam, other, they are sort of eles se becoming a tornam, eles se group, amalgamam, se tornam um and grupo. E é it's extraordinário o que extraordinary ocorreu, porque because para mim isso to me reflete o it reflects the fato fact that que it foi was the o, outcome of o felt resultado needs. de necessidades You have these percebidas. large Temos essas economies grandes who were otherwise, economias in a sense, que não not really part of faziam the global commerce parte scene da anymore. I mean, cena Russia also was more global or do less poder. excluded. China A was China rising, but estava em not very much a ascendência, decision mas maker ainda in não that tinha um same sense. poderio de decisão. And they E feel eles that they needed a bigger sentiram que voice. So that's really precisavam how the ter BRICS voz. E é as assim an que começa o institution BRICS gets como established. instituição. Mas But I eu think acho que now ele it's more. tornou-se I muito think now mais. really it Ele emerges out of surge several de global várias contradictions, which I contradições think entre Oscar has países, also que eu acho que o highlighted very Oscar well in descreveu his muito paper. bem no trabalho The fact dele. that there are, if you Agora like, two temos blocks now dois growing, US blocos and China, mundiais, both of which Estados would Unidos e require China. some degree Os of dois, not os allegiance Estados Unidos necessarily. The US requerem requires alianças, allegiance, a China China doesn't. não. China is looking A specifically at China particular trabalha só interests com that it interesses stands. particulares em But caso also a because caso. so many Mas de countries in the tantos world países no are mundo affected by the são spillover of afetados economic pelo policies into advanced transbordamento dessas economies, right? políticas, Whether it is the fiscal a policy expansão expansions or the monetary fiscal, policy expansions políticas ever since the global financial financeiras, crisis, depois da crise or their ability financeira, to control ou a technology for possibilidade critical de areas controlar a like vaccines tecnologia during the por pandemic, áreas etc., etc. críticas. All of these Todas things, essas the coisas, rest o of the mundo world todo feels very sente de acutely. forma So aguda. that's Isso another também é um impetus. ímpeto. And E then, é of course, claro, there is the a basic falha failure of básica do multilateralism to deal with big multilateralismo global para challenges. And trabalhar esses therefore, people are desafios. looking to E other aí as pessoas arrangements. buscam outras And lideranças. Eu creio definitely, I que em think, muitos in large lugares parts do of the mundo world, se there is a recognition reconhece that the so-called que self-proclaimed o rulers of G7, the os world, the G7, failed. They're no proclamados longer really gestores relevant, do and that's mundo most certainly certamente não not estão doing their fazendo o job in trabalho terms que eles of deveriam de ensuring a garantir stable growing uma global economy. autonomia e uma And certainly they're not estabilidade. doing their job as leaders of the world because they're Eles não very much são leaders líderes of do their own mundo, eles são countries. líderes de seus próprios And so países. now E we have, agora o que I vemos, believe, um a mundo world in which em we're que going to see more vamos and ver more different and alianças shifting diferentes e alliances. mutantes. So I Eu believe acho que o BRICS is a BRICS é uma manifestation of manifestação that. dessa That's why diferença. it's É interesting interessante because you você ter brought up falado do G20. G20. Now, G20's moment, if you O, like, was really o que 2009. After aconteceu the global no financial crisis, G20, in a April, reunião, the depois da Canada meeting, reunião they no said, okay, we're going Canadá, to inject eles all this pensaram, money, we're vamos going to do whatever injetar it takes, dinheiro. and they did something. Okay, Nós podemos we can disagree with discordar how do they que did eles it, but the fizeram, point mas is they did actually realmente avert a very major eles global disaster, economically, evitaram um financially. desastre That was mundial, a high econômico e point. financeiro. E Since depois then, disso, eles não fizeram nothing. mais nada. So we've really had 15 15 anos years de of pretty much nada depois nothing disso. in terms of the Quanto à habilidade do ability of the G20 de G20 to fazer do algo anything útil, even in major periods mesmo of em épocas de crisis like crise the como o da pandemic. pandemia. And India Ah, was the president last year.
absolutely nothing came Índia out foi of that presidente G20 do G20 presidency. ano It passado e was seen nada as a major aconteceu. achievement that they even got a E statement eles at the final acreditaram meeting, que foi because they hadn't incrível got a conseguir até statement until escrever then in uma any of the major declaração areas, not even on health, on anything. It was all held na up by última either Ukraine reunião. or some other issue. So just Então, a foi, banal, meaningless imaginem, statement was seen as a uma success. declaração That's the stage banal, we're in sem terms of significado, G20. foi visto como uma So I vitória. think we're in a period of major Então, nós geopolitical estamos num flux. grande momento Now, de to fluxo me, it's telling that the geopolítico e recent a expansion expansão of the dos BRICS BRICS really se orienta heavily oriented towards pesadamente energy no exporters. sentido de So I exportadores de think it's energia. bringing out Isso this está feature realçando of all of essa these face alliances, das that they are alianças based que hugely eles on são national baseados economic self-interest. And fortemente I won't even say no national, elite national alto economic interesse de self-interest. elite And econômico. so we're going to get this geopolitical Eu flux. gostaria de I want to comentar um comment a little pouco bit on what Oscar sobre said about o papel India's da role. Índia, como o Oscar falou. And it is extremely, Eu acho que ele I mean, acertou he's got it on point. India has played a completamente. very complicated and terrible role. Not throughout. It is really during Durante o the período period do of primeiro-ministro Prime Minister that this has Modi, happened, because, isso as he said, there's a aconteceu, very tem strong sido terrível, ideological porque alignment ele se of Modi and alinhou Netanyahu. ideologicamente com The Israeli Netanyahu, project, which is a com um racist projeto sort of racista apartheid de project apartheid no, within Palestine, is really the project e of é the um Hindu projeto nationalist party that do Mr. Partido Modi Nacionalista represents. They want to also Hinduísta. create a Eles Hindu querem criar um nationalist Estado state in hinduísta, which others no from other qual as outras communities would comunidades be serão second-class cidadãos de citizens. segunda But classe. then there is Mas also também self-interest, existe the economic interesse self-interest. próprio And that's why econômico. Então, é por you're isso not que going nós to não get vamos a ter full um total alignment with alinhamento the com os US. Estados And Unidos. E we já have vimos seen isso that de in várias many formas different diferentes. ways. O The fato very que o fact, I Oscar think Oscar falou, mentioned that also, que that quando a when Russia was Rússia sanctioned, Russia fez o oil made its way to the sancionamento, port of Mumbai, where it was processed by Indian e firms and houve then uma exported back to Germany. exportação e Okay, processamento and that e throughout this reexportação para a period, they did Alemanha. not actually, go Nessa with any of the época, sanctions. The os Indians were very keen on trying to indianos do rupee trade with estavam Russian goods. The Russians have tentando rejected that. This is a point I think fazer we have to um highlight, Oscar, acordo. because there's no way we Eu can think of acho que three não poles. India podemos, is Oscar, nowhere near pensar em China. três polos. Yes, Sim, it's é a uma large economia number muito economy grande, porque because nós we have a somos huge number of people. muitas In per pessoas. capita income, I O think we're still PIB é 122 or 220 something. alguma coisa. We are Nós não estamos really nowhere nada near tão as advanced avançados scientifically. We are cientificamente, nowhere near as certamente em advanced, termos de certainly tecnologia também technologically. não. And we have E very, very large, mesmo o I mean, nosso even our PIB GDP per é capita tão is so desigual unequally em termos de distributed distribuição internally interna that que nós we have temos um some dos of the worst piores nutrition indicators indicadores in the world. nutricionais. Some of our states Em that are alguns worse dos than nossos most of estados são sub-Saharan piores do Africa. que a África We have very subsaariana. poor human Nossos development indicadores de indicators. desenvolvimento So, to think humano of são India as muito being a ruins global também. power, Então, se nós even pensarmos part of the como way poder like China, global, infelizmente isso unfortunately at the é moment that's not impossível. possible. Não It's deve not acontecer no likely futuro to happen in the próximo. near future. Mas sim, é And yes, verdade it is also true that que India's a role in BRICS is participação da problematic, Índia é but it's not the problemática only no one. BRICS, I mas mean, não é a Saudi Arabia única. is in Mas BRICS. pensa, Okay, a and Arábia Saudi Arabia is Saudita very much in with the está no US BRICS e ela regime. está It's muito an alinhada unpleasant com regime, o just poderio like do the Indian one, Oeste. perhaps even more unpleasant, but it is one Ele which tem is esse strategically alinhamento aligned estratégico com os with the Estados US. Unidos. And it was until the Até Hamas o strike, momento it was in fact da about ataque to do get into Hamas, some kind of a eles peace agreement estavam with Israel that ah, essentially excluded the fazendo Palestinians. um They're acordo only de unable to paz do que that excluía now os because palestinos. of the Eles só estão huge fazendo popular isso por causa da enorme mobilization mobilização against the ghastly popular genocide being contra o perpetrated genocídio in em Gaza. Gaza. But O que eu what I'm trying gostaria to de highlight is dizer that, you é see, que o que está what's acontecendo no happening in BRICS é um BRICS is a reflexo reflection of the geopolitical do and fluxo geoeconomic geopolítico e flux that we're geoeconômico in, que but it vivemos. E also também depends on depende the das domestic políticas politics. domésticas So we can't internas. be Não terribly sure podemos about ter any muita country. I mean, look, certeza de Argentina was nenhum going to join país. BRICS, A right? It was Argentina ia invited, se it had juntar, accepted tinha with the earlier government, concordado, Fernandes, e and agora then esse you outro get this cara other fellow assumiu o come to power, poder, less said menos the dito better, and melhor, e o Milei Milei simplesmente basically diz: says, não, no, não we're vamos not nos going to unir ao join BRICS. BRICS. We don't Ou know seja, what will nunca happen. sabemos o que I vai mean, I acontecer. hope Eu that espero the que o progressive governo government in Brazil continues, progressivo no but let's say Brasil, we get a progressista, Bolsonaro equivalent continue. in Mas Brazil. We imagina don't se know. Bolsonaro In other words, the volta. Não direction of all of sabemos these a is direção. complicated.
As mudanças political políticas changes de in any qualquer country can país affect têm uma this. influência muito grande. Having said all Tendo of dito that, I isso, do believe eu we're going to get acho more que and more vamos ter phenomena fenômenos like parecidos BRICS. com BRICS ou BRICS BRICS+, Plus, if you might. cada And vez so mais BRICS vamos Plus ver. is definitely important and worth looking Porque at não also because not only apenas is it now what, é more than 1/3 1/3 da of the economia global economy, global, mais de metade da what more than half população of the mundial, population, mas etc., também but it controla also controls as global esse energy grupo reserves, the group of junto de countries países together. controla as reservas de energia But mundiais. Mas cada increasingly, vez they are going mais to be looking eles at the vão self-interest of their tentar national resguardar os elites. interesses de And they suas will be elites operating in those nacionais, e é ways, ali que eles vão whether it agir. is in terms of the exchange Por rate swaps that China exemplo, has as introduced and políticas many more countries are de doing, the de alternative pagamento payment systems, the alternativo different places in which you can keep introduzidos your pela your China, foreign onde você currency pode reserves, guardar the os recursos patterns of the trade, financeiros whether you develop a central bank estrangeiros. digital currency and allow trading through that. Todas essas All of these questões are vão going to ter be uma critically dependent dependência on crítica national no self-interest. And I interesse think we're going to get nacional. many E eu new acho que várias formations and formações e coalitions, some coalições explicit, vão some less acontecer. explicit. Eu acho que I o think BRICS is talked about really, é I uma see it as a kind of de uma counter to certa G7. forma, é um contraponto ao But, you know, just G7. as G7 is Mas also assim, fraying internally, there has o been many G7 também está com contradictions, sérios political changes in Europe problemas are going to políticos change a dentro lot dos of the Estados attitudes Unidos, to, let's say, da the Ukraine Europa, war criando and so on. guerras, etc. Similarly, Mas I eu think também acho que o BRICS BRICS+, Plus is é um also grupo, one um in which we're bloco no going to get qual teremos many muitos different tipos de kinds engajamentos of engagement, diferentes. and Isso it will será be uma one das of the ways maneiras in which this no qual period esse of global período flux, de this journey, fluxo which is mundial imminent, que está is acontecendo vai going emergir. to A emerge. última coisa. Final point, Então, how como do é que we a gente then faz make com all of que this tudo isso progressive? That's seja what I've been saying. progressivo? It's a Eu project tenho of the dito, national não é um elites. It's not a projeto progressive progressista, é um project in that projeto das sense. elites It is nacionais. still, Então, to até um some certo sense, ponto, até a relatively um small pequeno part grau, of mas de nonetheless, it qualquer is forma, still, to some degree, an anti-imperialist permanece a um project. certo, de uma Because certa of the forma, fact um that it projeto reduces the anti-imperialista, porque hegemony ele diminui of the a United hegemonia States dos and Estados the Unidos dollar e do hegemony dólar, that has been, que de in uma some certa sense, a kind of a forma stranglehold era on the rest of the global economy. um gargalo And para o resto da to the economias, extent to which it porque ele enables and then forces ajuda e depois domestic industrial força policy, domestic import substituições de substitution policy, importações, new outros types of políticos, trade tipos de diversion that possibly comércio, generate more employment, acesso a access to tecnologias technologies which were que not não going vão to be ser distributed more distribuídas. widely, and so on. Então, To nesse that extent, sentido, it realmente could poderia contribute, I believe, to a contribuir more para democratic uma economia global global mais economy. democrática. But so Mas much depends on tanto what happens depende do que internally acontece politically in internamente, these countries. domesticamente, So em termos de it's very hard to política. say that it will Então, é definitely muito play this difícil role or that dizer que role nós temos without esse ou bearing in aquele mind papel those sem constraints. nos Let me stop here. atentarmos a Thank you. esses fatos. Thank you so much, Jayati, for Muito those obrigada pelos insightful seus comments. comentários. Agora eu gostaria Agora de me passar gostaria a de dar a palavra para o a Ademar Mineiro. Como Ademar, falei, ele é que do como bien Brasil decía, de Brasil, e ele vai fazer y alguns nos va a hacer también comentários algunos comentarios desde o desde olhar de mirar que significa tudo qué isso para o significa todo Brasil, esto para que é Brasil, membro dos que BRICS, es miembro de los BRICS, mas pero al mismo também tiempo liderará va a o liderar el G20. G20. Quais são os Son los prós, pros os y contras? contras en este contexto para su país y para la región, en este Texto que contexto agora que nos ahora fala o nos Oscar, que menciona não é Oscar, multipolar, no mas es aqui é de duas multipolar, sino esferas. es de dos esferas. Adelante, Ademar. Voy a aprovechar la oportunidad de traducción y hablar en portugués. ¿Ok? Bueno, en este año, o BRICS fica aumentado de alguns países, né? Já foi falado que o aumento que poderia acontecer na América Latina não vai acontecer, ou seja, já em 29 de dezembro do ano passado, a Argentina enviou uma carta aos países BRICS avisando que não aceitaria o convite para ingressar, né? Mas teremos aí o aumento de pelo menos 2 países na África, o Egito e a Etiópia, e 3 países na área do Oriente Médio, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Então, isso provavelmente vai alterar um pouco a dinâmica dos BRICS.
Não, mas para entender um pouco essa dinâmica, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? E é importante dizer, né, que os BRICS, assim como o G20, que o Brasil preside esse ano de 2024, eles são filhos da crise econômico-financeira de 2007 e 2008, né? Então, essa crise levou a criação aí do G20 dos líderes, né, substituindo o antigo G20 econômico que funcionava desde os anos 90, né, que continuou se reunindo com as autoridades econômicas e financeiras, os ministros de Fazenda, os presidentes do Banco Central, né, mas você ganhou uma componente política aí com a criação aí do chamado G20 dos líderes políticos, né? E os BRICS, na verdade, são uma criação, na verdade, o BRIC, no primeiro momento, sem África do Sul, e 3 anos depois com a África do Sul, são 2 dos filhos dessa crise, que, na verdade, explicitou o fim de um processo que você tinha começado desde o final dos anos 80, início dos anos 90, que era a constituição de um mundo praticamente unipolar e de uma hegemonia completa de uma visão liberal de funcionamento da economia. Com a crise econômico-financeira que você tem a partir de 2007 e 2008, você aumenta o protecionismo, você coloca, não é à toa que a OMC, por exemplo, não consegue mais tirar resoluções desde 2008, o protecionismo avança, você transforma uma crise que era uma crise inicialmente financeira privada, vira uma crise fiscal dos Estados nacionais, com todas as consequências que isso vai ter em seguida. E, na sequência, já começa, nessa época, uma queda de braço entre os Estados Unidos e a China, mas com a eleição do Trump nos Estados Unidos, se explicita uma disputa hegemônica entre China e Estados Unidos, que é um pouco esse quadro que a gente tem até hoje. E você tem aí, em 2020, a pandemia da Covid-19, que vai causar uma disrupção das cadeias de valor a nível mundial, e o que é agravado a partir de 2022 com a guerra na Ucrânia. Então, você tem uma mudança permanente dessa conjuntura internacional que tem como pano de fundo, mais estrutural, de um lado, essa disputa hegemônica entre China e Estados Unidos, do ponto de vista da China, inclusive também explicitada com seu projeto internacional, da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, ou que alguns chamam de Nova Rota da Seda. Esse processo, especialmente depois da guerra na Ucrânia, tensiona o multilateralismo, apontando quase para um bilateralismo a nível internacional. E a gente tem, desse momento, especialmente depois da guerra da Ucrânia, disputas econômico-financeiras. Oscar já falou aí da questão da utilização de novas moedas nas transações internacionais e tensões militares também, que vão aprofundando esse bilateralismo que você passa a ter nas relações internacionais. Isso daí também acontece num quadro de rápidas mudanças tecnológicas no plano internacional, todo o processo que se costuma chamar de indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, segurança de transações através de blockchain, a questão da impressão em 3D, robótica, drones, a questão da edição genética, tecnologias de 5G, nanotecnologia, a questão da transição energética. Você tem uma série de mudanças tecnológicas importantes que vão acontecendo e tudo isso influindo nessa disputa, ou seja, dominar a ponta dessas tecnologias faz parte aí dessa disputa hegemônica e é objetivo tanto da China quanto dos Estados Unidos, que vão jogar peso, inclusive todo o seu peso financeiro, nessa disputa. Não é à toa que, do ponto de vista dos Estados Unidos, a visão liberal
ela é substituída aí por uma visão mais nacionalista, inclusive de reutilização ativa de políticas de Estado nacional, inclusive de política industrial, né, ativamente. Isso acontece em todos os países do mundo progressivamente, né? E com essa ruptura, né, das cadeias globais de valor, né, por elementos geopolíticos, pelos custos ambientais também, você começa a ter um processo cada vez mais forte de regionalização da produção, que alguns chamam de desglobalização também, né? Então, esses são processos que acontecem aí nesse momento, né? Dentro desse quadro, né, existe, inclusive, uma possibilidade de radicalização desse processo com o quadro eleitoral nos Estados Unidos durante o ano de 2024. A gente sabe que vamos ter eleições nos Estados Unidos. As declarações, inclusive, recentes do candidato republicano Trump sobre o que pode acontecer com a OTAN passam, inclusive, inseguranças aos seus parceiros da OTAN, que devem refletir no quadro internacional e colocar aí novas situações. Mas, de fato, o que você tem é uma possibilidade de radicalização da bipolarização com esse processo nos Estados Unidos, né? Bom, qual o problema para os países da América Latina e Caribe nesse quadro, né? O problema principal é que esses países se encontram numa área que é uma área tradicionalmente sobre a influência geopolítica dos Estados Unidos, né, que é o país, desde as políticas lá atrás, da doutrina Monroe, etc., avança em cima da América Latina e Caribe como país hegemônico, né? Mas, por outro lado, cada vez mais esses países têm vinculações comerciais e financeiras com a China, né? Vários deles, inclusive, são parte do projeto da iniciativa Cinturão e Rota, que é a iniciativa chinesa, né? Então, o comércio com a China, fornecimento especialmente de produtos primários para a China, afeta fundamentalmente o comércio desses países e também os investimentos que vêm recebendo cada vez maior medida da China. Então, esse quadro para os países latino-americanos e caribenhos não é um quadro confortável, porque eles, de certa forma, vão estar no centro dessa disputa, entre Estados Unidos e China, e numa posição cada vez mais desconfortável na medida em que avance essa polarização, né? Então, aparentemente, uma saída dessa situação, né, ou pelo menos uma maneira de contrabalançar essa situação, é tentar trabalhar para que, de fato, o mundo seja ou funcione de uma forma multipolar. E, digamos, do ponto de vista da América Latina e Caribe, trabalhar nesse sentido significa ampliar o caminho da integração regional. Essa é a única forma de contrabalançar, de certa forma, essa posição desconfortável em que ficam os países da América Latina e Caribe, né? Então, essa é uma forma de enfrentar a bipolarização e garantir, né, e se garantir frente às ameaças que vão estar sendo colocadas, né? Essa é uma forma para os países garantir também a democracia, porque esse processo ele pode ameaçar a democracia, esse processo democrático, como já vem fazendo em vários países da região, né? Implica em ganhar autonomia para se colocar frente às mudanças financeiras também que estão acontecendo, né? Buscar saídas do seu próprio interesse, ao invés de pura e simplesmente se subordinar
aos modelos que vão estar colocados, né, seja por China, seja pelos Estados Unidos, avançar no tema da transição energética também dentro de uma perspectiva que lhe seja mais interessante. E aí a gente deve, inclusive, colocar o problema que acontece do ponto de vista dos BRICS, porque com essas novas entradas, especialmente dos países do Oriente Médio, o BRICS ganha uma cara exportadora de petróleo, porque eles, né, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, se somam à Rússia e também ao Brasil como países exportadores de petróleo a nível mundial, ou seja, o BRICS passa a ter também essa componente que só pode ser contrabalançada, de certa medida, se os países latino-americanos têm uma proposta sua de transição energética e, finalmente, trabalhar numa nova alternativa de desenvolvimento. Então, eu acho que esse quadro internacional coloca, mais uma vez, para os países da América Latina e do Caribe, a possibilidade, a oportunidade, mas também a tarefa, né, frente a essa situação, de reforçar o seu processo de integração regional. Para ficar nos 12 minutos que tinham me sido assignados aí no começo da exposição, eu fico por aqui e a gente tem aí um tempo para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Muchas Ademar, gracias, por essas Ademar, reflexões por esas desde a reflexiones también região desde la e com o región olhar y desde o sobre todo Brasil. la mirada desde Brasil. Obrigada novamente Y aos três gracias de nuevo a panelistas. los tres Agora vou panelistas. iniciar com o Ahora espaço voy a de iniciar perguntas con el e espacio de preguntas y respostas, respuestas porque porque han llegado surgiram muchas muitas inquietudes. En perguntas. primer lugar, O Oscar quisiera, já falou Oscar no ya lo chat, tem mencionó muito en el chat, interesse pelo hay mucho reporte interés que por se este mencionou reporte que se ha e ido ainda não mencionando y todavía no está está, público. no es público. Estamos todos Y esperando estamos todos isso. a la Alguns espera de tivemos ello. a Algunos sorte hemos tenido la de ler suerte uma de versão poder leer una preliminar. versión Obrigada, preliminar. Oscar. Gracias, Oscar, Mas pero ainda está está em processo para ser todavía publicado, a ser de publicado. forma que De todas as manera que pessoas todas las personas que están registradas, registradas, tivemos mais hemos de tenido más 180 de pessoas 180 participantes personas participantes nesse registrados webinar, a este webinar, receberá, van a quando a gente recibir, tiver o en cuanto tengamos el documento, documento, nós nos enviaremos para aseguraremos de vocês esse enviarles reporte. este reporte. Agora, Entonces, passando para as pasando a perguntas. las preguntas, tenemos una serie de Muito obrigada preguntas. pela Gracias por su participación. participação. Y tenemos como Temos mais uns alrededor de 30 30 minutos minutos más para para poder poder falar conversar e y responder poder essas responder a perguntas. estas preguntas. Entonces, las Agrupei he agrupado más o menos por los temas y questões, también também enfocadas alguns a ciertos panelistas. panelistas. Em primeiro Y en lugar, primer temos lugar, tenemos perguntas para preguntas para Oscar. Oscar. Oscar, preguntan si, voy a leerlas en los idiomas en los que hemos ido recibiendo. Is it useful to get a wide perception of economics Será worldwide, interessante getting a deep ter insight uma in the so-called perspectiva currency wars regional between nessa world powers? guerra What de about moedas entre os blockchain and países? cryptocurrencies? Eu Voy vou a continuar continuar fazendo outras leyendo otras preguntas perguntas. más. Também para o Oscar tem También para uma Oscar, segunda la pergunta. segunda pregunta, China e Rússia formam um polo. forman un O polo. outro seria El Estados otro Unidos e serían los aliados, Estados Unidos y sus que continuam aliados que com o seguirán con dólar. el dólar. O sea, Um esto un pouquinho poquito para para profundizar un poco más profundizar. todo lo que presentabas. Temos También algumas tenemos un perguntas. par de preguntas para Jayati. Y mencionan, Jayati, we have some questions for you. Jayati, Could temos we umas hope perguntas that para vocês. interaction Será que within the a BRICS would interação be a entre os valuable países opportunity to BRICS reconcile India para and China que países to como a move Índia e forward together China possam beyond the avançar para historical além situations that have made das them antagonistic situações for too long? políticas e And históricas a que second fez com que question elas is, fossem how antagonistas por can we tanto achieve tempo? the E a the segunda millennium pergunta, goals globally in a como world in which the podemos guidelines defined by atingir countries are so dependent on the current government and its formas de specific avançar objectives? How can we como think pensar no about the common bem good comum in nesse this world mundo without very sem representative instituições que institutions? sejam representativas?
Tenemos Temos também perguntas para todos os panelistas y entonces las que voy a leer podemos y ler e vocês ustedes van podem respondiendo responder, en Oscar, voz alta Gelati e Ademar, en la medida en que à ustedes medida que vocês se más sintam cómodos con mais determinadas confortáveis com a preguntas. pergunta. Una de ellas es, Seria sería interessante interesante saber qual é o conocer cuál es papel el do rol que Brasil juega nas Brasil decisões en que las se decisiones que se tomam toman no en el interior interior dos de los BRICS. BRICS. Isso relacionado Esto en à relacionado al relação desarrollo econômica na económico América en la región de Latina, América Latina. qual o ¿Qué rol papel particular tiene Brasil particular do dentro de los Brasil dentro BRICS? dos BRICS. Também foi También se había mencionado que tem mencionado um que papel hay un rol también nas en esta batalhas que o en estas Oscar batallas que mencionou. menciona Está Oscar. também a Está también energética la energética y el e de las energías renováveis, como renovables, China como vai China va liderando liderando en este ámbito. nisso. Tem uma Hay una pergunta sobre pregunta qual é a sobre cuál relação es entre BRICS la e relación entre mudança BRICS y el climática. cambio climático. E, Y finalmente, por temos último, outra tenemos otra pergunta pregunta, local local political. political. Bueno, this question was raised Essa pergunta again foi for feita everyone. novamente Are para local todos. political As situations in situações BRICS políticas locais countries nos países do a BRIC choke seria point um for achieving problema real change through para international realmente economic chegar a uma frameworks? mudança With verdadeira failures at the dentro level, and dos he gives some arcabouços examples as internacionais Bolsonaro or econômicos, Modi, com that were falhas nesse elected. nível, Is por it just exemplo, as likely eleição for de this atores framework como to be Bolsonaro ou used Modi, to make the seria mais situation worse? provável So que esse how arcabouço seja is the usado para political piorar a issue an situação important matter in em terms of the termos BRICS do... Qual role seria, in então, o this global papel do order? BRICS nessa ordem Bom, com essas três Entonces, con perguntas, estas eu tres darei a preguntas, les voy a dar la palavra palabra aos três estas preguntas a los tres panelistas, panelistas. Les voy a na dar la mesma palabra en la ordem. misma Oscar, por orden. favor. Oscar, adelante, por favor. Muito Okay, obrigado, thank you very much, Patrícia. So, what about the Eu local não case? acho. I don't think, Isso é uma questão de this is a matter of crença. Eu não I don't acredito believe no in blockchain blockchains or ou any of the criptomoedas, cryptocurrency assets que eles se becoming tornem global uma, international reserve assets. tenham uma I don't think importância it's going to global happen. mundial. Eu não acho que isso And vai I acontecer. think it cannot happen Eu because acho they're que not isso não vai acontecer regulated porque eles não são regulares, eles não and são they're not safe. regulados, eles As we são have muito seen, they're very inseguros. unsafe recently. So, O que nós estamos no processo de observar is increased é domestic um aumento do currency trade comércio com and that has moeda to do doméstica, with reducing e transaction isso costs for diminui domestic o trade. valor It de has less to custo do de with what transação. in Western economic journalism is called Isso a tem a ver com o resistance que against the United não States. tem a ver com o que se What? diz It is como seria uma cheaper resistência aos Estados Unidos. Isso to não é. do É simplesmente transactions mais bilaterally barato than fazer essas trilaterally. transações bilaterais e Right now, trilaterais. Nesse if you momento, want se to você quer trade between, comerciar, say, fazer Peru comércio, and digamos, Brazil, com o Brasil, you go from entre the Peru e sol Brasil, peruano to the você dollar and faz, from the dollar to imagina, the do real. sol, moeda peruana, para o dólar e o What dólar para o Brazil did real. with E o que Argentina o was Brasil say, fez com a let's go Argentina? directly from the Disse, real to vamos the tirar o intermédio do without dólar, vamos passing direto through entre the as dollar. duas moedas. And E that isso makes diminui it os cheaper. custos. And E we are agora now nós estamos working with an assistant. trabalhando. We're working, Esse é in meu fact, that's the next próximo paper. We're artigo. working on Nós the estamos transaction vendo costs of os going to the custos de third transações currency, com essa both terceira in terms moeda, of em commissions termos de, and in terms of the margins, the spread between the buy comissões e and o sell of each spread currency. também. So Então, we think acreditamos que até esse up to now momento there's existe uma economia 6% de saving 6% if de you go straight economia from one currency to the next. It se depends on usarmos what currency from what comércio to what, direto entre but moedas. Depende também it's muito das around 6% moedas. savings if you Mas, go em directly from média, one currency to the são next, 6% de bypassing the third economia. currency, whatever it is. So Isso é o que eu acho que that's vai what I sim think is going to experimentar grow. crescimento. Now, Do meu ponto de from where vista, I as see duas it, the two esferas spheres of influence are são the o US-led G7, G7, liderado pelos Estados where we have Unidos, unfortunately seen, e and we have seen infelizmente it with estamos vendo a Ukraine, guerra com and we saw it a particularly in Ucrânia, a Germany, questão da where we Alemanha, saw muito triste, how e Europe como has a subordinated Europa itself se to US foreign coordenou policy, frente a isso, going against its own trabalhando em self-interest termos de energia in contra o terms seu of energy. próprio interesse.
Então, vamos ter um G7 liderado pelos Estados Unidos e temos o Sul Global, liderado pela China, onde todos os outros. Bom, eu não tenho certeza que a palavra seria subordinado, mas talvez em diálogo com a China, para entender como avançar. E isso é a forma que eles chegam a um certo consenso, ou não. Esse é o problema. Então, o que eu acho que teremos, então, essas duas grandes esferas, uma liderada pelos Estados Unidos e outro é o Sul Global liderado pela China, mas esse é muito heterogêneo. E ele é muito difícil, porque depende do que acontece dentro do Brasil, o que acontece dentro da Argentina, o que acontece dentro dos países. Às vezes você tem um Milei na Argentina. Então, os alinhamentos na América Latina com os Estados Unidos nos últimos 3 meses mostra a fragilidade dos esforços feitos há uma década atrás, que acabaram quando Kirchner morreu e o Lula perdeu a eleição e foi preso. Isso mostrou para a gente como é que são frágeis esses nossos projetos. Então, eu acho que a gente está trabalhando nesse sentido. É sobre energia renovável. Uma coisa é certa. A China é um país que mais polui no mundo. Certamente, não há dúvida. E também é o país que está se esforçando o máximo para reduzir a poluição. É o país que investe em energia renovável. E mais importante, é um país que investe em energia renovável internacionalmente. Todos os investimentos nesse sentido na África, na América Latina, liderados pela China, com painéis solares e outras formas alternativas, eles também compram energia. Então, não só investem na geração, eles estão fazendo esse esforço para termos energia limpa. Existe uma declaração da China que eles não querem mais usar carvão, energia de carvão. Essa política colocada para que não haja mais uso do carvão na China, se a China conseguisse a energia limpa para todos os usos essenciais de energia, isso muda o perfil planetário. Então, nós esperamos que isso aconteça mais cedo do que mais tarde. Basicamente, é isso que eu tinha a dizer. Patrícia, eu falo? Por favor, por Please, favor. Jayati, thanks. Muito Go ahead. obrigada, Thank you so Jayati. much. Yeah, these are Muito really obrigada. very Perguntas fascinating and profundas deep e questions that will fascinantes. take another Eu acho whole que a gente webinar, I precisa think, de um to outro discuss all of this. webinar I para just want to first of discutir. all Eu agree vou with Oscar. concordar com o Oscar. Cryptocurrencies are a Cripta, bubble. They're like Dutch tulips. They criptomoedas don't really exist. The existem, é uma only advantage bolha. they E a have única coisa que is eles têm é o secrecy. secreto. And so, yes, Então, eles they're são useful for bastante importantes criminalization para and, the mandatory criminalização, transactions that are transações currently going and paralegais. so on. But Para que eles for them to fossem become a uma serious alternativa alternative to a global séria. reserve Bom, eu currency acho is que isso é laughable. risível, So essa I ideia. think that one out of the way. Um, the Quanto à relação India-China, Índia e China, bom, eu queria how much I tanto wish, que because superasse. the A, combination of the two, a and if they were both with combinação dos progressive governments, dois would be really seria, unstoppable in that sense. seria impossível separada Unfortunately, com I governos guess the Modi progressistas. government
Eu acho que o the Modi tem contradictions with China, but I contradições would com a China, argue mas eu not diria que really nem that tantas, much, porque because ele he's se sentia he was muito very comfortable with confortável authoritarian governments. com He always has been, governos and autoritários. they Ele, got on very well originalmente, eles se originally. davam muito But bem, China is flexing its muscles mas a all over Asia, China as you probably know. tem uma There is a border disputa dispute with India in de which China has already fronteira taken several com a thousand acres Índia e a of land. China, And the Indian government is so terrified of them that they e o pretend it doesn't governo happen. So there is a real indiano está power fingindo imbalance que in o that governo sense. chinês não avançou nessas It is fronteiras. also the case, let's be Existe um honest, I completely agree desequilíbrio. with Oscar. Eu China has played a concordo que a huge role China in tem the um energy país, transition. China, uma the questão reason that renewables are importantíssima, now equivalent to low oil price, tecnologia de wind vento, and solar tecnologia technologies, solar. A is really razão por because que of elas têm massive diminuído Chinese de custo investments foi o and so on. Having said that, importantíssimo it doesn't share investimento the da China. technologies. It will allow you to Isso use vai the permitir que materials você and it will use allow you to o use the equipment, equipamento. but A it will not share the China technology deixa any que more você use o than the northern equipamento e a hemisphere tecnologia, will. mas So there is that eles não constraint. compartilham a And China has tecnologia. also played a very A important role China in financing and continua continues to. It also continues to a provide debt relief, ajudar although it's always accused of not doing that ajudar em by questões de G20. dívida, But in mesmo que o fact, no, G20 a it's acuse de playing não many fazer positive isso. roles, but it is Se a doing China so está fazendo also isso out por of national interesse self-interest. próprio, I não don't think é it's por doing causa this de out uma of, great solidariedade do Sul solidarity for the global. global South. E essa é I'm a sorry, that's just the tragedy tragédia of da the situação situation hoje today. em There dia. isn't the sort of Bandung spirit anymore in that sense among Nossos our leaders, any of líderes the do ones who are BRIC, forming mais BRICS e outros, plus ninguém and faz others. isso. So Qual seria a what is the possibilidade de possibility of peace between India and paz China entre Índia e China? through a BRICS process? I don't think it Eu would be acho that. que I isso think it would be much more in aconteceria, terms of, is seria our no enemy's sentido de enemy nosso your inimigo friend or comum not? Where does it, how does nos it play torna out in a amigos. specific Eu case acho and que so on? And nesse I think it sentido would seria uma really questão be a caso a case by caso. case kind of Aqui eu evolution. também gostaria Here de I would also, dizer, Oscar, a única Oscar, the only thing coisa I didn't like que about que your eu não paper is this concordo muito bipolar com o part, because seu I feel it's too close. I know the IMF, the do latest seu version trabalho, report essa also questão has this bipolar. bipolaridade. It's O US bloc, bloco Western bloc versus China-Rússia versus China, o bloco Russia bloc, Estados Unidos. and defined in E, terms of who voted in which agora, way se at the você United definir Nations como é in que the foram Ukraine as war and on the votações sobre a sanctions. guerra Now, for me, I think that's ucraniana, too simplistic. I think eu actually acho que both os dois blocs are blocos são very, muito very fragmented. fragmentários, We are vão likely to get mudar significant changes in voting bastante, patterns mesmo na even Europa. in Europe Rapidamente, e fairly soon, provavelmente, with vamos ter the grandes representative mudanças elections that até are no going ano to que happen in vem. the next year and two. E ninguém And sabe. who knows? I mean, Vai maybe que a miracle will acontece um happen and we milagre, get vamos better ter um government in melhor India. Who knows? governo na I think there are Índia. different Muitas kinds of coisas things estão going on in acontecendo the no world mundo que that mudariam. would change. Não são apenas esses It's not dois just these two blocos, blocks. One so-called liberal market-oriented e o liberal and the other outro de outra just forma. É uma I questão think muito it's a very complicada. complicated picture. To me, it's a Para mim, churning. é It's a massive uma churning in which uma different alliances grande and coalitions are occurring mistura, for ebulição specific em que issues coalizões e in alianças estão certain acontecendo e contexts. And of course, desfazendo. the E é claro actions que as of ações do G7 G7 and dos the Estados US in Unidos, particular particularmente, are helping to estão create more of the alternative ajudando a alliances, criar essa whether it's the análise sanctions or alternativa. all of the other E o things. And of course, the péssimo terrible tratamento treatment dado of à the questão das vaccine issue vacinas during durante a COVID Covid, and so on. etc. Lucy Lee had a Celine fez very uma pergunta interessante e interesting and difficult difícil. question. What do we O make que of the vocês Sustainable acham Development Goals at all, or any global goals? What do das we metas de do? desenvolvimento How do we even talk sustentável? about dealing with, let's say, climate change? When Nós we vamos get ter another uma outra pandemic, which is pandemia. going to Sim, isso é happen, verdade. Será que how nós are estamos we equipados prepared para trabalhar com to isso? deal with E it? And the respondendo short answer is rapidamente, no. não. We are Não nowhere estamos nem going to reach the perto de Sustainable atingir Development Goals on as current metas de desenvolvimento tendencies, sustentáveis. and the rich countries certainly have no Nós interest in it. certamente, We are certainly not going to meet climate os targets. Once países again, the ricos rich não têm countries have interesse no interest nisso. in it. We are not going to Nós meet a não whole range of vamos other responder critical questões things that matter críticas for para the o nosso globe because they are mundo, public goods or porque são public questões bads, if you like. públicas. In the current state of No global estado cooperation and atual da multilateralism, does it multilateralismo, mean você there's no acha que hope? não No, tem I agree with esperança? Eu Ademar. I think the Ademar. answer is Eu in, não sei I se don't know whether to call them regional, a but I think the answer resposta is está in em different diferentes groups of grupos de countries países working trabalhando together juntos to do para things that fazer cannot as be done coisas or que are não not estão being sendo done feitas multilaterally. So, for bilateralmente. example, in Na Latin América America, Latina, there's por a very exemplo, strong existe government work around um tax trabalho muito cooperation, importante na which I think cooperação can play a significant role, not just for themselves, but also
econômica pushing that agenda in the e UN.
where E thanks to the nas group of Nações African Unidas, por countries, again exemplo, o working grupo together, it was africano, actually de have países become africanos, an area essas of UN negociações negotiations. se Similarly, I tornaram think there's a negociações lot of potential for mundiais. working together Muitas on debt relief coisas, por exemplo, among debtor pode ser countries who feita are still com not a coordinating, although they melhoria really should be, de and so on. dívidas So there are many nacionais. different ways in which we could still do that. I think Acho there que was se something falou on, da the reforma reform das of the international institutions, the Security instituições Council, the international financial institucionais, institutions, and so on. Conselho de There have been Segurança, so etc. many Tantas proposals propostas about já this. foram I've feitas been a nesse member of two sentido. different Eu fui UN membro, eu boards, mesma so-called fui high level, membro they call everything high level nowadays, which have de made major grupo que proposals about fez reforming várias the IFIs, propostas about de reforming the Security reforma do Council, FMI, making it just more, accepting the global realities today and dealing with that. Of course, they just go away. They're ignored and then they're forgotten. The only way to make them happen is if, in fact, the powers that be, the empires that are refusing to let go of their power, feel that if they don't change, they will become irrelevant. And in a way, that's already happening. It's not just the rise of the BRICS, but the fact that less and less people are going to the US Fed for the US Fed swap, because now there are more swap arrangements available. More and more countries actually appeal to China. Even Milei, who swore that he would stop the China swap arrangement, when he realized the state of the finances, he had to backtrack, actually. He did it quietly. He hasn't done it publicly, but he's backtracked. And similarly, he has requested them to extend the period of the loan, the Chinese. So I'm just saying that these are all things that are going to happen anyway. And maybe the IFIs will realize, I mean, let's face it, they were on life support. They were dying institutions until the global financial crisis. That is what saved the IMF. When G20 decided to use the IMF as the means of recovery. But they're now once again heading to oblivion unless they actually do respond. And the way to force them to respond would be for more and more countries to develop these alternative arrangements. And then that creates the World Bank started lending much more for development when the Chinese and the different regional os banks, grupos do the Banco BRICS de Bank and BRICS the Asia Infrastructure Bank, começou a fazer started lending big grandes time on empréstimos para infrastructure. Before infraestrutura. that, World Bank was Antes only doing that, all disso, that se trabalhava so-called apenas poverty com stuff, microfinance and microfinanciamento, transfers and stuff transfers, like that. It etc. had reduced the infrastructure Então, lending. todas essas So all questões of this, I think, sugerem suggests that que os BRICS the Plus, o BRICS BRICS+, Plus é uma das is one formas of the pelas ways quais in which the as new novas geopolíticas, geopolitics and the as new novas global political economia economy política is going global to be será reflected. refletiva And e it ela is an indica, indication sim, of a esse period período of de flux, fluxo, de in which, mudança. yes, maybe China emerges as the Será que a new China global se hegemon, imagina maybe it como um doesn't, maybe novo it's a free-for-all poder for a while. hegemônico global? Não But these sabemos. periods of free-for-all Mas do provide existe, some sim, policy um space for espaço de developing desenvolvimento de countries política that could have been stifled by de a very tight países, international architecture porque that nós otherwise estávamos muito restricted both finance asfixiados and access pela to technology. arquitetura So financeira mundial if we anterior. get Se some of the nós domestic acertarmos politics as right in políticas some countries, domésticas that can em alguns already países, create isso já forces pode for ser uma progressive força change, para a mudança including progressista, in incluindo com o dealing with trabalho climate com change and dealing with other global mudança public bads global, that we're climática definitely e going to face. dívidas de países. Muito Thanks so obrigada, much, Jayate. Jayate. Eu gostaria Ahora de me passar gustaría a darle la palavra palabra a para o Ademar. Ademar, Não sei, no sé si Ademar, se pudiste você ver viu que que hay tem uma nova una nueva pergunta feita pregunta que te em hacen en português portugués sobre los temas as questões estratégicas para transformar a nossa América como um ator relevante no mundo multipolar. É y isso hasta ahí tudo es que eu donde entendi entiendo da la pergunta, pregunta. Ademar, por Entonces, favor. Ademar, adelante, por favor. Ok, obrigado. Eu vou falar das três perguntas que eu achei que tocavam diretamente o Brasil e a América Latina, né, nessa discussão. A primeira diz respeito ao papel do Brasil nas decisões do interior dos BRICS, né? Então, eu acho que tem, digamos, três papéis importantes o Brasil. A primeira é que a Argentina poderia ajudar se ingressasse também, e colaborar com uma visão a partir da nossa realidade latino-americana e caribenha, né? Então, os países dessa região têm especificidades, né? Têm necessidades, têm possibilidades,
né, diferentes de países de outras regiões, têm uma história comum e diferenciada em alguns momentos. Eu acho que agregar no interior dos BRICS essa percepção é um dos papéis do Brasil. A partir, digamos, um dos problemas foi o que eu coloquei antes é essa questão de que você se relaciona mais diretamente com a questão da hegemonia dos Estados Unidos do que qualquer das outras regiões, que tem mais capacidade, até pela distância, de ter uma autonomia maior em relação aos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é que o Brasil faz uma certa intermediação no interior dos países dos BRICS, né? Se vê isso claramente na tomada de decisão e a construção das resoluções. O papel que o Brasil joga, evidentemente, mais com um governo como o atual, ou com os governos que você teve desde a criação dos BRICS, 2008, e menos, por exemplo, durante o governo Bolsonaro. Mas mesmo, eu acho que vale a pena lembrar, um governo como o governo Bolsonaro não teve a capacidade, apesar de toda a sua expressão de temas a respeito da política internacional, de sair dos BRICS. O Bolsonaro e o seu governo continuou no interior dos BRICS com um perfil mais baixo, mas cumprindo, em determinados momentos, inclusive esse papel de intermediação, né, que o Brasil tem. A gente tem que lembrar que duas potências no interior dos BRICS, a Rússia e a China, são membros com direito a veto no Conselho de Segurança, são potências nucleares, né, que os outros países não são. Né? Então, digamos, tem especificidades aí no processo de resolução, e o Brasil tradicionalmente fez essa intermediação tanto no interior dos BRICS, como inclusive nos BRICS em relação aos demais países do G20. A gente tem que lembrar que o BRICS funciona muitas vezes como uma espécie de fração dentro do G20. O BRICS reúne antes, expressa sua posição em geral, tentando influenciar as decisões finais do G20. Isso funcionou desde o primeiro momento e segue funcionando. E nesse processo o Brasil tem uma função específica. E eu acho também que o Brasil tem e poderá cumprir em relação ao tema da transição energética, né? Porque o Brasil, ao mesmo tempo, é um grande exportador de petróleo no momento e é um país que coloca o tema da transição energética como tema estratégico para o próximo período. Então, ele está, digamos, com um pé em cada canoa, digamos assim, para usar uma expressão típica do português. Né? Assim como lá atrás, nas discussões da OMC, o Brasil tinha uma posição tradicional, assim que começou o governo Lula, e com a criação do G20 da OMC, a gente tem que lembrar que dentro da OMC também existe um G20, né? O Brasil cumpriu um papel que tradicionalmente era um país vinculado aos interesses da agricultura exportadora, mas a partir do governo Lula também começou a defender interesses da agricultura familiar. Então, nas discussões da OMC, também avançou com um pé em cada canoa, para usar de novo a expressão. Então, eu acho que nas discussões da transição energética, o Brasil, se conseguir operar bem, vai conseguir fazer esse papel também no interior dos BRICS, em especial pelo motivo que eu falei, que agora com a entrada de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, o BRICS passa a ser também um grande vocalizador, né, que expressa, né, os interesses dos países grandes exportadores de petróleo. A segunda questão que eu queria falar é dos temas estratégicos para a América Latina e o Caribe, e aí não só dos BRICS, mas eu acho que também no interior do G20. Né? E aí eu acho que o México também pode ajudar nesse sentido a cumprir o papel de levar adiante essas discussões. O tema de um novo processo, de uma nova rota de desenvolvimento, é um tema muito caro aos países da América Latina e Caribe. Né? Esses países precisam resolver uma série de problemas
né, das suas populações e, para isso, encontrar uma nova estratégia de desenvolvimento que não seja a subordinação, que não seja a pura e simples exportação de commodities, o que só acirra os problemas tanto da concentração de renda quanto da questão energética e ambiental no interior dos países. Então, esse é um tema importante, né, e que eu acho que os países da América Latina podem contribuir, né? Um outro tema diz respeito à reforma financeira e à construção de uma nova arquitetura financeira internacional, né? Esse é um tema também estratégico para os países da América Latina e do Caribe. Vários deles, inclusive, já estão sendo pegos numa nova relação de dependência e endividamento com a China nesse momento, né? E eu acho que isso tem que ser discutido antes que vire um problema, né? Já está virando um problema, né? Esse é um tema importante. E eu acho que também o tema das mudanças climáticas e da questão da transição energética é um tema importante e que os países da América Latina e do Caribe podem ter uma visão própria. Aliás, vários deles são exportadores, né, de petróleo, né, mas também, dentro do novo quadro de reestruturação produtiva internacional, são também possuidores de reserva e exportadores de lítio, né? Então, isso tem que ser tomado em consideração aí nessa nova configuração do sistema internacional. E, finalmente, eu queria me referir a uma pergunta que foi colocada aqui no chat pelo meu amigo Cláudio Fernandes, da Gestos, né? Sobre a questão das mudanças no Conselho de Segurança da ONU, né? As mudanças estruturais da ONU. Eu acho que se a ONU não mudar, ela vai perder a sua funcionalidade, né? O Brasil tem trabalhado nesse sentido, no sentido da reforma da ONU, mas eu acho que mudanças no Conselho de Segurança são muito difíceis, a menos que entre em total colapso o sistema das Nações Unidas. Ou seja, os detentores, os 5 países detentores desse poder de veto no Conselho de Segurança, inclusive 2 deles membros dos BRICS, dificilmente abrirão mão desse poder, né? Ou flexibilizarão esse poder com a entrada de novos países com direito a veto, né? Então, esse é um problema. E o tema da nova arquitetura financeira internacional, eu já falei, é um tema importante para os países da região, e eu acho que o Brasil e outros países da região, já falei, o México, no interior do G20, devem ajudar a contribuir com essa discussão que é absolutamente essencial e estratégica para os países da região. Obrigado. Muchas Muito gracias, obrigada, Ademar. Ademar, por Y responder además, gracias por algumas responder perguntas a adicionais que unas preguntas surgiram adicionales que fueron no surgiendo en el chat. chat. Aproveito para Aprovecho também también para repetir o convite repetir esta que o Cláudio invitación que hace Fernandes Claudio faz Fernández, a quien hacías alusión hace un para momento, quem para que ainda não quienes se aún no se inscreveu para inscrito ser a parte formar parte do del CIV20 CIV20 lo possa puedan hacer. fazer. Novamente, Nuevamente quero quiero agradecer agradecer muito o Oscar muchísimo Aguartete, a Óscar a Yati Ugarteche, a Ghosh Yayati e Ghosh a y a Demar Ademar Mineiro Mineiro por por nos acompañarnos, acompanhar, por aceitar o aceptar esta convite, invitación, por estar estar presentes presente en este nesse webinar. webinar. Nuestro objetivo Nosso objetivo es é gerar generar mais más conhecimento, análisis análise e discussão discusión de en organizações organizaciones de civis, sociedad civil, academia, grupos de academia, grupos de pessoas, mujeres, grupos de mulheres desde o jóvenes Sul, desde el sur, ter um poner una olhar, mirada y una uma perspectiva desde el sur perspectiva, global. ter novo ordem, Definitivamente hay un nuevo orden internacional que, como nos tem mencionaba Oscar, um tiene al mundo en mundo de polos dos de polos de poder poder, que representa que todo um desafio. representa todo un Foi desafío, mencionado um como se desafio para a mencionaba, integração un desafío para la regional, mas integración também desde o regional, sul pero también desde el global, sur global, poderia que ser uma podría ser una oportunidade. oportunidad. Este Esse panorama panorama de de mudanças cambios geopolíticas geopolíticos incorpora una serie de tensiones, se inclui mencionaba la arquitectura arquitetura, financiera tensões, internacional, arquitetura tensiones econômica económicas, internacional, de comércio comercio, de energias de energías renováveis, renovables, de energias competencia por las verdes, energías verdes, também de quem también de tem a quienes maior tienen la capacidade de mayor produzir e capacidad exportar
petróleo. exportar petróleo. Dentro desse marco, Dentro de tem este uma marco série hay de una serie de, oportunidades, puede haber pode una serie de ter oportunidades para uma el série sur de global oportunidades a a partir partir del do rol que juegan los papel BRICS, un que rol jogam os central en este BRICS contexto, una de ventana de oportunidades. oportunidades. Esse Este é um es una primeiro primer, este webinar, es o un início primer das webinar, un inicio de conversações. estas Eu sei que conversaciones. pode dar Sé para que puede muitos dar para webinars muchos mais. webinars más, así Muito que muchas obrigada gracias por la profundidad de la conversación, por sus pela análisis, por seus sus análises, comentarios. comentários, Muchísimas aos gracias a todo, al participantes do panel, a los painel participantes e os y a nuestros intérpretes. traductores. Com isso, eu Con fecho o esto webinar. cierro el webinar, me despido de Que todos ustedes vocês y tenham um que lindo tengan un dia. lindo día.